Na tarde de hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir alguns dos nossos companheiros aqui fazendo as mais diversas manifestações a respeito da PEC 55, que nós haveremos de discutir e votar nesta casa, que é a PEC do teto, olha aí, do ajuste fiscal, teto dos gastos. Eu ontem participei, como outros senadores, de uma reunião no Palácio da Alvorada e naquela oportunidade tivemos o prazer de ouvir uma palestra de um grande economista que pintou o quadro deste país que assusta a qualquer pessoa. E nós precisamos tomar uma decisão, cuja decisão realmente ela vai ser dolorosa, mas necessária, sob pena de naufragarmos todos. Mas hoje, senhor presidente, eu tomei a iniciativa de tratar um assunto que ele é recorrente. Há cerca de aproximadamente 15 dias nós saímos de uma eleição municipal, quando os mais de 5 mil municípios elegeram seus prefeitos e vereadores. E eu tenho muita alegria em trocar nesse tema, até porque eu iniciei a minha vida pública como vereador da minha querida cidade natal, município de Junqueiro, no meu querido estado de Alagoas. Eu queria mandar um abraço da tribuna do Senado Federal para os meus conterrâneos, que eu tenho muito orgulho de estar aqui representando o meu estado. E há uma coisa, senador Aloysio, que São Paulo, com a sua grandiosidade, mas nesta casa, o peso de São Paulo é igual ao peso do menor estado, do penúltimo estado da federação, que é o estado de Alagoas. Vossas Excelências, o estado de São Paulo tem 3 senadores e Alagoas tem 3 senadores. Então, o equilíbrio da Casa da Federação. Mas eu hoje vou tratar deste assunto, senhor presidente, que é exatamente a eleição recém-encerrada. Que o resultado das urnas, me parece, que mandou um recado. Um recado que deverá, presidente Elmano, ser analisado, refletido pela classe política do país. As eleições sempre nos oferecem uma grande oportunidade de sentir o pulso político do país. Por meio de seus votos, os eleitores enviam recados muito claros à classe política. Entender esse recado, retirar desse recado todos os ensinamentos que ele contém, é um dos principais deveres dos ocupantes de cargo eletivo deste país. As eleições municipais de 2016 foram riquíssimas neste sentido. O jogo político experimentou viradas que, embora impressionantes, já eram esperadas, dados os acontecimentos mais recentes, um destaque para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Algo que achamos bastante, que chamou bastante a atenção, foi a alta incidência do voto brancos, votos nulos e abstenções. Dos 144 milhões de eleitores brasileiros, 25,3%, 25,3 milhões, não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2016. Isso representa, senhor presidente, 17,5% do eleitorado do país. No segundo turno, a abstenção foi relativamente ainda mais alta, 21,6% do eleitorado, ou 7 milhões e 100 mil eleitores, não foram votar. São índices preocupantes.
maiores do que os das eleições de 2012 e 2008. No segundo turno, se somarmos abstenções, votos nulos e votos brancos, chegaremos ao número de 10.700.000 pessoas que decidiram não conceder seu voto a nenhum candidato. Isso representa nada menos do que 32,5% dos 32,9 milhões de eleitores aptos a votar no segundo turno. Em 2012, esse percentual havia sido de 26,5%. São dados alarmantes. Senhoras e senhores senadores, 1 em cada 3 brasileiros inutilizou o seu voto no segundo turno. 1 em cada 3 brasileiros abriu mão de um dos direitos mais fundamentais em uma democracia. Tivemos em alguns municípios do país extremos de mais de 30% de abstenção, como em Minas, Novas em Minas Gerais, que registrou a maior abstenção do país, com 34,7%, 76%, melhor dizendo. No município do Rio de Janeiro, o segundo maior colégio eleitoral do país. No segundo turno, a soma das abstenções, votos nulos e votos em branco, foi superior ao número de votos recebidos pelo candidato que venceu a disputa, o nosso prezado companheiro, senador Crivella. Em primeiro lugar, ficaram chamados votos não votos, que somaram mais de 2 milhões entre abstenções e votos brancos e votos nulos. Marcelo Crivella teve 1.700.000 votos e Marcelo Freixo recebeu 1.160.000 votos. Vou falar agora do meu querido estado, nobre senador piauiense. Alagoas, infelizmente, seguiu o resto do Brasil. Nas eleições em Maceió, por exemplo, o número de votos nulo no primeiro turno foi de 41.612, o que significa 8,65% no total. No segundo turno foram 45.990, o que significa 9,91% do total. Na capital do estado, Maceió, houve 99.085 abstenções no primeiro turno, número superior aos votos alcançados pelo terceiro candidato mais votado na eleição. No segundo turno, esse número aumentou para 115.787.000 eleitores. 115.787 eleitores, cerca de 20% do total de 580.000 eleitores de Maceió. Trata-se de uma apatia eleitoral generalizada, senhor presidente, que não é em nada amenizado pelo fato de que, no Brasil, o voto é obrigatório. O recado dado pelo eleitorado brasileiro nessas eleições de 2016 é de uma clareza solar. Existe uma grande insatisfação com a classe política, logicamente, a ponto de 1/3 do eleitorado brasileiro ter rejeitado todas as opções disponíveis entre os candidatos. Há um cansaço do eleitor com a forma como se fez e se faz política no país. As principais insatisfações foram muito bem colocadas por Raquel Meneghel, numa edição recente do jornal o Globo, abre aspas, o grande número de legendas partidárias, em torno de 35, as migrações de políticos delas são alguns dos fatores que contribuem para a tendência
da abstenção. Fecha aspas. Em outras palavras, o eleitor não vê sentido em votar. Ele não se sente representado pelos candidatos em disputa. Ele não acredita que o sistema político funcione e prefere anular o voto ou nem mesmo comparecer às urnas, seja como protesto, seja como forma de manifestar seu desinteresse por essa dimensão da vida que idealmente deveria ser determinante, pois é na política que são tomadas decisões que influenciam a vida de todos nós. Esse afastamento do cidadão comum do processo político, senhor presidente, é extremamente prejudicial ao Brasil. Numa democracia, a apatia política é perigosíssima. A análise de Eurico Figueiredo, mais uma vez no jornal O Globo, foi cirúrgica, abre aspas. Cada tipo de voto tem um significado político. Meu caro pastor, cada tipo de voto tem um significado político. O voto em branco significa que o eleitor acha importante comparecer às urnas, mas lava as mãos. Tanto faz como tanto fez. Qualquer resultado está certo. O voto nulo vem de um cidadão que quer ir à urna para registrar seu repúdio à eleição ou às opções apresentadas pelos partidos. A abstenção é uma forma de não legitimar a democracia e reconhecer seu potencial para resolver os problemas do país, ou apenas um desejo de acomodar com a situação. Fecha aspas. Está claro, em primeiro lugar, que o eleitor não está satisfeito com a política. Em segundo lugar, está também evidente que as mudanças necessárias para reverter esse quadro são da alçada da classe política, da alçada desta casa e da outra casa do Congresso Nacional. Porque aqui nós estamos discutindo alguns tópicos de uma reforma política, mas de uma reforma política que não tem qualquer tipo de sustentabilidade. A primeira coisa, por exemplo, é acabar, ou estabelecer, não acabar, mas estabelecer um critério para que partido político exista. Mas já estou inventando vamos dizer assim, uma vereda, como a gente tinha na nossa região, no interior. Eu vou pela estrada principal, mas aí tem uma vereda que eu vou fazer um corte. Qual? A federação de partidos. Tem partido neste país que não existe para nada, ou que existe e não serve para nada. É sigla de aluguel. Não tem representatividade, não tem importância, não tem nada. Mas tem, sim, uma gorda participação nos horários eleitorais, no fundo partidário. Então, é uma coisa extraordinária a criação de partidos. Já temos 35 e a informação que circula é que tem mais de 50 aguardando julgamento no Superior Tribunal Eleitoral. Pois bem, presidente, é de suma importância, portanto, ampliar os mecanismos de participação popular na política. O voto não é, nem de longe, a única ou a mais importante forma de participação do cidadão. Manifestações populares, livres e organizadas, como temos visto, com mais intensidade a partir de meados de 2013, são recados convincentes e claros para a classe política sobre a vontade popular. Manifestações, sim, e está na Constituição o direito sagrado de manifestações. Não as badernas que nós temos assistido em determinados momentos. Não aqueles aproveitadores que se prevalecem de uma manifestação popular para apedrejar o patrimônio público e privado. Não aquilo que nós vimos ontem acontecer no plenário da Câmara dos Deputados. Isso é um atentado à democracia. Vândalos irresponsáveis, sem nenhuma mensagem absolutamente de nada, apenas de chamar a atenção
invade o poder legislativo em pleno funcionamento. Isso fica por isso mesmo. Há um determinado ribuliço no momento, vai ser preso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não tem absolutamente nada. Amanhã todos estão na rua de novo para provocar as mesmas desordens que se faz diariamente. Então, essa coisa tem que ter um basta. Vamos fazer reivindicações, natural. É oportuno, faz parte do processo democrático. Reivindicar é um direito sagrado. Agora, tem limites. Assim como protestar é um direito sagrado. Agora, não protestar destruindo. É a mesma coisa, por exemplo, qual é hoje a maior alegria do povo brasileiro? Passando pela maior dificuldade do mundo. Na hora que a seleção brasileira vai jogar, esquece-se as dificuldades. Os clubes. E quantas vezes nós não vemos um grupo de torcedor de time A ou time B chegar no estádio completo, lotado, e fazer as mais diversas arruaças, quebra-quebra, pau a pau, até com mortes. Quer dizer, isso é esporte? Não. É preciso se colocar um basta em tudo isso. Abrir canais de comunicação mais diretos com a população, com o uso de novas tecnologias e outras tendências que o Senado, por exemplo, tem adotado de forma muitas vezes pioneira no país. Todo o recente processo do impeachment foi acompanhado atentamente pela população, por intermédio de canais de comunicação desta Casa. Projetos de lei de iniciativa popular são cada vez mais comuns. A participação da sociedade organizada em audiências públicas muitas vezes influencia decisivamente o destino de uma proposição legislativa. Precisamos envolver a população nesses e em outros meios de politizar o cidadão e trazê-lo para mais perto de fazer política. Fazer política é exatamente um momento de prazer, de alegria. Mas a política do bom senso, a política da responsabilidade, a política do atendimento, a política de prosperidade, não a política da desordem, a política do enredo, a política das divergências desnecessárias. Divergir é um processo. Agora, não radicalizar a divergência. Por isso, senhor presidente, da nossa parte, senhoras e senhores senadores, a reforma política não pode mais ser adiada. Talvez seja a reforma mais importante entre todas as que precisamos fazer. O modo de se fazer política no Brasil precisa mudar. Já está mudando, mas precisamos acelerar o processo. Em 2013, até aqui, vivemos um período conturbado de nossa história. Desinteresses pela política demonstrado nas eleições municipais deste ano. É o indício mais perigoso para a nossa democracia. A classe política precisa dar uma demonstração inequívoca para a população de que está disposta a mudar as regras do jogo. O presidente Michel Temer foi muito feliz em um discurso recente ao afirmar que, abro aspas, somente uma reforma política nos dará condições para superarmos o profundo descontentamento com a atividade política. As manifestações de junho de 2013 trouxeram à tona, além do questionamento da qualidade dos serviços públicos, uma grande insatisfação com a representação política. O grito mais ouvido era: "Você não me representa". Fecha aspas. Aos olhos do povo, estamos nos tornando representantes que não representam. Senhor presidente, é uma situação desconfortável e, acima de tudo, absurda.
saibamos interpretar de forma correta os sinais que os cidadãos brasileiros estão nos transmitindo. Uma verdadeira democracia, um país onde o povo efetivamente detém o poder de decidir sobre o seu próprio destino, não pode ser formada por desinteressados, por alienados políticos. O engajamento político é essencial. O interesse pela política é essencial. Reaproximar nossos eleitores e cidadãos de uma natureza política é algo que está ao nosso alcance. É mesmo nosso principal dever no momento. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esperamos que no decorrer deste resto de legislatura, esse resto de mandato, aliás, resto de período legislativo, até dezembro, nós possamos encontrar os caminhos. Nós temos algumas matérias que estão tramitando nesta casa que trata da reforma política. Da reforma. Virá outra matéria da Câmara dos Deputados, que também ao longo do ano de 2015, 2016, se debruçaram sobre uma reforma política. Eu já tenho mais de 20 anos nessas casas do Congresso Nacional, desde que aqui cheguei, que se fala em reforma política. Mas a reforma política que tem sido feita ultimamente são arremedos para uma eleição. Terminado o período eleitoral, esquecem, porque cada um tem uma reforma na cabeça. É preciso que haja coincidência de posicionamentos, para que a gente possa, na verdade, restabelecer a confiança da população que tem no seu interior o desejo de ajudar o desenvolvimento desse país. Por isso, senhor presidente, nós estamos atravessando um momento muito delicado, não só no que diz respeito à economia do país, o ajuste fiscal, mas, acima de tudo, a ação política que deveremos nos debruçar em cima dela, para encontrarmos os caminhos, discutirmos, chamar o segmento da sociedade para participar do processo, para participar da discussão. Qual é o melhor sistema? Qual é o melhor caminho? Qual é a fórmula? E é exatamente em função desses ensinamentos que nós poderemos fazer aqui uma reforma política capaz e que possa, na verdade, reanimar o cidadão e a cidadã brasileiro para participar do processo político eleitoral deste país. A democracia é muito cara, é difícil, mas ainda é o melhor sistema político de convivência no mundo. Nós já passamos por diversos momentos de ditadura e da democracia. Por mais péssimo que seja o processo, por mais ruim que estejamos, ainda é o melhor processo, porque todos têm o direito e a liberdade de dizer o que sente e fazer o que pretende. Daí, senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência, aos demais companheiros, conhecendo esta casa, e recebamos o recado, recebamos o aviso das urnas e tenhamos a humildade de encontrarmos os caminhos e reencontrarmos a solução para um reencontro com a sociedade brasileira. Muito obrigado.